Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência então à nossa disciplina aqui de elaboração e aplicação de campanhas em treinamentos obrigatórios de saúde e segurança do trabalho. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara. Estamos aqui no nosso canal do YouTube também, quem ensina aprende. Nós vamos para a nossa segunda aula, né, voltada à elaboração e aplicação de campanhas, com os diversos temas aí que a gente tem nas nossas 37 normas regulamentadoras, né? Então, aplicadas aí à área de treinamentos e, consequentemente, capacitação dos trabalhadores. Lembrando, né, que essa é a nossa segunda aula. Se você perdeu a primeira aula aí, eu peço que você procure no canal Quem Ensina Aprende no YouTube, né? Se inscreve, ativa o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha no vídeo, tá? E fazendo a sequência, então, da nossa primeira aula, essa segunda aula ela é voltada aí a trabalhar com as demais NRs. Nós teremos uma terceira aula ainda, né? Então a gente vai tocar hoje com as NRs aqui até a NR30, se eu não me engano. Então vamos dar sequência então à nossa aula, falando sobre a NR que nós paramos na aula anterior, né? Então a nossa segunda aula ela começa hoje com a NR18, que era voltado aí à área de construção civil, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Quando a gente fala sobre NR18 especificamente, nós estamos falando sobre a área de construção civil e, naturalmente, a gente vai ter treinamentos voltados à área de construção civil. É interessante a gente comentar isso com vocês, que nos dias de hoje, nós temos aí uma figura do PCMAT, que é um programa de controle das condições do meio ambiente de trabalho. Entretanto, acredita-se aí que até o final desse ano aqui nós teremos uma atualização da NR18, voltado aí a um programa de gerenciamento de riscos, substituindo aí o PCMAT, tá bem? Então, a gente vai citar aqui alguns itens, mas pode ser aí que a gente tenha alguma alteração no futuro breve. Falando da NR18, nós temos aí o treinamento, né, voltado a trabalho com tubulões a céu aberto, né? Esse trabalho com tubulões, né, não é nada muito comum aí na nossa área, mas basicamente tubulões, eles são voltados aí para áreas de construção, tanto de alicerces, de prédios, ou ainda no caso também de pontes, né, que atuem aí atravessando de um rio para o outro lado do rio, né? Então, esse tubulão ele tem essa fundamentação de criar ali as estruturas dessa ponte. O conteúdo desse treinamento a gente vai desde atividades operacionais, como também atividades de resgate, visto o risco, que é um trabalho em tubulões pressurizados, e as primeiras noções dos primeiros socorros. A carga horária desse treinamento é de 4 horas. Nós temos um público-alvo, que são trabalhadores envolvidos nessa atividade, e a periodicidade é semestral. Então, todo início de obra, vamos falar assim, se a obra ela começa lá em janeiro, eu preciso ter os trabalhadores treinados e capacitados aí até pelo menos no meio do ano. E aí, no meio do ano, é feito um outro treinamento, né, em característica de uma reciclagem, justamente com a mesma carga horária e com o mesmo conteúdo programático. Então, a cada 6 meses, esses trabalhadores, eles precisam passar por esse treinamento voltado à área da NR18. Dentro da própria NR18, nós temos também o treinamento para operação de equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas. Então, quando a gente fala sobre esse treinamento aqui, vamos lembrar que lá na primeira aula nós falamos sobre a NR11, que ela fala sobre movimentação de materiais, e a NR17 fala sobre movimentação de cargas. Na NR18, nós temos a necessidade de treinar a operação, né, baseado com equipamentos de movimentação e transporte de materiais ou, consequentemente, de pessoas. As atividades, né, desse item da NR18, eles buscam a operação de equipamentos e movimentação de transporte de materiais e pessoas,
com atividades operacionais de resgate, noções de primeiros socorros, conforme o anexo 3 e o item 14 lá da operação de gruas, sinaleiro e amarradores de cargas. Vou falar basicamente esses operadores de gruas. Geralmente eles estão associados a grandes obras, né, como prédios em construção, como estádios. Esses operadores de gruas não é muito comum a gente ver em pequenas cidades, né, em pequenas e médias cidades. A gente vê isso mais em grandes cidades, grandes centros comerciais, principalmente por causa da ocupação ali no entorno daquela obra. Essas gruas geralmente são colocadas em cima dos prédios, né, e elas servem para movimentar, para levantar, seja blocos de tijolo, de blocos de concreto, ou simplesmente materiais ali de acabamento daquela obra, tá bom? E um sinaleiro, né, uma figura que a gente vai ver um pouco mais à frente, é basicamente aquela pessoa que faz os sinais ali com a mão, né, para movimentar, para o operador de grua movimentar aquela carga, né, aquele material que ele está locomovendo. E os amarradores de carga, geralmente são trabalhadores também da área de construção civil, que elas servem ali para amarrar realmente a carga quando a grua vai ser movimentada. Essa amarração de carga, né, pode ser feito com fitas, pode ser feito com além das fitas que nós temos específicas para construção civil, nós temos também ali algumas correntes que servem também para fazer esse travamento, né? Então, existe uma necessidade ali de esse amarrador de carga também ser treinado juntamente com o operador de grua e o sinaleiro. A carga horária é de 16 horas, né, e uma reciclagem anual prevista ali a cada ano de 4 horas. Né? A gente sabe que algumas obras aí podem demorar mais que um ano, principalmente, né, no período, né, desse um ano, após o vencimento desse treinamento, existe a necessidade de uma reciclagem de 4 horas. O público-alvo são os operadores específicos desses equipamentos, né? Então, lembrando que existe um curso específico, né? Um curso para o operador de grua voltado à movimentação dessas cargas, e a periodicidade, como a gente falou, que é uma reciclagem anual, tá bem? Um outro treinamento aí voltado em nível 18 é para o serviço de aquecimento, transporte e aplicação de impermeabilizante a quente e a frio. Nessas obras de construção civil, principalmente em regiões ali como banheiro, cozinha, que são as áreas frias, né, do apartamento, ou de uma obra que está sendo construída, precisa ter essa impermeabilização, né, para evitar aí a passagem, né, ou as paredes ficarem úmidas, né, justamente por causa daquele ambiente. E esse impermeabilizante, pessoal, ele, ao mesmo tempo que a gente sabe da serventia que existe esse impermeabilizante, existe a possibilidade também ali dos trabalhadores envolvidos nessas atividades passarem mal ali com o cheiro ou, consequentemente, com a própria aplicação. Então, além do uso rigoroso dos EPIs, né, desse impermeabilizante, esse treinamento também ele é voltado ali a atender, né, o item 18.17.4.6 NR18, e aí a gente precisa ter um conteúdo voltado, né, além do que está escrito aqui no item 18.17.4.6, a primeiros socorros e, consequentemente, ali os trabalhadores estarem envolvidos naquela aplicação, né? Sempre que aquela pessoa estiver aplicando, aquele trabalhador estiver aplicando ali ao banheiro, né, ou na cozinha, deve existir alguém próximo ali que possa realizar uma atividade de primeiros socorros, caso aquele trabalhador possa apresentar alguns sinais de vertigem, né, tontura, né, ou simplesmente asfixia, tá bem? A carga horária é de 4 horas, né, o público-alvo, trabalhadores envolvidos nessas atividades, e a periodicidade também anual.
Partindo aqui para a NR19, né, uma NR que fala sobre explosivos, que é algo também comum na construção civil, mas diferentemente da NR18 que trabalha com a construção, a NR19 ela vai trabalhar ali com a desconstrução, né, com a parte de desconstruir algum imóvel ou simplesmente ali também trabalhar com as fases finais de uma obra, né? Então, quando a gente fala sobre NR19, nós temos alguns treinamentos e o treinamento de coleta e destruição de resíduos através do uso de explosivos, né? Quando a gente fala sobre o uso de explosivos, podem ser aí desde de um equipamento como o C4, né, que é um famoso explosivo utilizado aí em paredes, em pilastras. E esses explosivos eles têm uma função muito bem reservada, muito bem detalhada, né, para o seu uso, né? Não é qualquer pessoa que pode aplicar. Além da dinamite, que é uma mais famosa aí da nossa área, né? O conteúdo ele não é definido juntamente com a carga horária, porque geralmente esses trabalhadores que vão atuar nessas atuações, né, em destruição de resíduos através do uso de explosivos, eles geralmente estão habituados, né, a trabalhar com esses equipamentos. Mas se for o caso de um trabalhador novo, tanto o conteúdo programático como a carga horária, ela é passada, né, de trabalhador para trabalhador. Né? Então, existe uma possibilidade muito grande de riscos aí à vida do trabalhador, no caso desses treinamentos de explosivos. E é algo, na minha opinião, aí que a própria NR não traz ali o público-alvo, né? Não traz a carga horária, nem o conteúdo, também não traz ali juntamente a periodicidade. Por isso que é um poço aí muito grande de riscos, né? A garantia de segurança e a integridade física, tanto do patrimônio também do trabalhador, né? Imagina uma situação, você usar um explosivo por uma parede e ela acaba levando a outra parede, né? Não estava combinado, mas o explosivo não delimita, né, a sua área de atuação, por isso que precisava ser um pouco mais específico esses treinamentos aqui. O público-alvo são todos empregados aí que executam atividades de coleta e destruição de explosivos, bem? Nós temos ainda os trabalhadores que vão atuar na indústria de comércio de fogos de artifício e outros, né, geralmente utilizados aí em artefatos pirotécnicos, como festas de final de ano, né, ou aí depois de uma comemoração, né, vai haver ali esse show pirotécnico, né, através de fogos, por exemplo. Tanto o trabalhador que atua no comércio, como também trabalha na indústria, precisa realizar um conteúdo, né, um treinamento baseado no anexo 1 do item 14.1 da NR 19. A carga horária não é definida, né, geralmente é no mínimo 8 horas de treinamento. O público-alvo são todos empregados aí que vão atuar tanto na indústria, ou seja, na fabricação, como também no comércio. Então, se tiver aí próximo da sua casa um lugar que vende bombinhas, que vendem traques, que vendem aqueles rojões, né? Ou os famosos morteiros, eles precisam ter esse treinamento, tanto na questão da sua guarda, né? Deixar um local seco, arejado, sem a propagação direta do sol, ou próximo de fontes de calor, justamente para não haver nenhum aquecimento, tá bom? Então, esse público-alvo vai tanto na indústria, né, dos trabalhadores da indústria, da fabricação, como também do pequeno comércio, né, ou do comércio ali, que haverá ali a presença de artefatos pirotécnicos. Existe um treinamento que é feito na admissão, e sempre que houver troca de função também, ou mudanças do procedimento, né? Então, a empresa muda de lugar, ou ela muda ali o seu formato de deixar ali guardado aquele equipamento, deve haver um outro treinamento.
sempre que houver mudança de equipamento, processos, ou na matéria de trabalho, no material de trabalho, ou ainda, no mínimo, a cada ano a todos os trabalhadores. Aqui na nossa região a gente tem poucas indústrias, né, de comércio de fogos de artifício. Geralmente essa área está mais ligada em regiões do Nordeste, né, e do Centro-Oeste. Mas essa é uma área muito perigosa, né, para não falar aí somente arriscada, mas que a gente deve voltar aí a atender principalmente o comércio, né, no caso aqui na nossa cidade, as empresas que vendem, né, que fazem o armazenamento e fazem o acondicionamento e a venda desses equipamentos aí, desses artefatos pirotécnicos. E aí, especificamente, a gente entra na NR20, né, que é a segurança de saúde no trabalho com líquidos, né, inflamáveis e combustíveis. A NR20, né, ela vai desde da parte da extração ali do petróleo e consequentemente, na produção de combustíveis, como também ali no caso do armazenamento de líquidos inflamáveis e ainda também de postos de gasolina, né? A gente vai falar muito sobre classificação aqui, áreas classificadas. O primeiro curso que o trabalhador que vai atuar ali tem da NR20 é o curso de integração. Então, todos os trabalhadores que atuarão com líquidos inflamáveis ou combustíveis, eles teriam que atender ali o anexo 2 da NR20, né, que é um conteúdo programático bem extenso, mas principalmente falando ali sobre ponto de fulgor, ponto de explosão, né? Então, esses líquidos inflamáveis ou os combustíveis precisam de uma classificação, e o trabalhador que atua nesse curso de integração, que é treinado nesse curso de integração, começa a fazer essa separação, né, de alguns líquidos que são mais inflamáveis do que os outros. O conteúdo programático, né, é o que está no acordo no anexo 2 do NR20, já a carga horária de 4 horas, afinal de contas é um curso de integração. E haverá ali um curso de integração para aquele trabalhador, e depois ele pode ser especializado tanto de maneira um curso inicial, né, um curso intermediário e um curso avançado. Público-alvo são todos os trabalhadores que atuarão ali em instalações de classe 1, 2 ou 3. Portanto, todos os trabalhadores que vão adentrar ali na área ou no local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação e líquidos combustíveis, mas que não mantém contato direto com o processo ou com o processamento. Então, todo trabalhador que atuará nas classes 1, 2 e 3, né, são trabalhadores que vão atuar ali voltados à extração, né, ou necessariamente à produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis ou líquidos combustíveis. Quando a gente fala sobre essa classificação, pessoal, eu vou dar um spoiler aqui da aula da NR20, né? Mas quando a gente fala sobre essas classes, tanto a classe 1, 2 e 3, né, ela vai ser baseado ao ponto, né, que haverá ali a sua saída, né, daquela classificação. Falando ainda sobre essas classes 1, 2 e 3 da NR20, a gente precisa conhecer muito, não somente postos de gasolina, né, mas a gente tem as áreas tanto da NR20, que são as 3 classes de instalação, né, as classes que a gente vai observar aqui. É importante a gente entender que essa classificação ela é justamente para facilitar, né, a vida do técnico de segurança ou, consequentemente, dos nossos trabalhadores. Quando a gente fala sobre a classe 1, principalmente, existe um critério, né, que pode parecer um pouco confuso, né, mas vai depender do critério de atividade e de armazenagem. Já na classe 2, aqui na classe 1 geralmente está ligado a gases e líquidos, né, geralmente de 2 até 60 toneladas, se eu não me engano. E aqui na classe 2 já é um pouco maior, ali, o critério de armazenagem é de 60 a 600 toneladas. E a classe 3
geralmente ele está acima de 600 toneladas. Então, é uma classificação baseada ali na quantidade de armazenagem, seja de gases ou líquidos, né? Mas a gente vai ver isso especificamente lá na NR20. O curso intermediário, né, para trabalhadores aí de líquidos inflamáveis e combustíveis é de acordo também com o anexo 2 da NR20, que ele é bem específico e extenso também. A carga horária já é de 16 horas na parte admissional e após 2 anos ele começa a fazer uma reciclagem ali de 4 horas, né? Tá vendo que a periodicidade aqui é bienal, né? Então, o trabalhador, quando ele é admitido, ele passa por um treinamento de 16 horas e depois de 2 anos ele pode fazer uma reciclagem ali de 4 horas. Esse é o entendimento da norma, né? Então, se houver ali um fiscal do trabalho, né, que aponta, né, necessidade de treinar anualmente, a gente pode debater com ele, apresentar o item na norma que ele é bienal, mas se for o entendimento do auditor fiscal, é recomendável aí fazer a sua recomendação, né, atender a sua recomendação em virtude, né, uma eventual penalidade ou até mesmo algo muito mais grave que um acidente de trabalho que vai custar a vida do trabalhador e consequentemente, do patrimônio. O público-alvo, né, trabalhadores que vão elaborar instalações de classe 1, 2 e 3, conforme lá o item 20.11.5 e o subsequente, lá o 21.11.6 da própria NR20. Então, vocês que estiverem com a norma regulamentadora, né, é interessante todas as leis, né, é importante a gente ler, mas quem for atuar aí nessa área especificamente, conhecer bastante a norma regulamentar número 20. A gente tem o curso avançado 1, para trabalhadores que vão atuar ali em inflamáveis e combustíveis, de acordo com os itens da NR24, na verdade da NR20, né? Carga horária de 24 horas e depois ali mais 4 horas de reciclagem. Percebam que aqui a periodicidade é anual, não é bienal. Trabalhadores que vão elaborar ali instalações de classe 2, né, dentro das áreas do local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos e combustíveis, que mantêm contato direto com processos ou processamentos, realizando atividade de operação e atendimento à emergência em caso ali de um vazamento ou, consequentemente, no caso de um início de um incêndio. E além do curso avançado 1, nós temos o curso avançado 2, que vai ser mais voltado aí a 32 horas do seu período admissional, mais 4 horas de reciclagem, justamente porque a classe, né, dos líquidos inflamáveis é uma classe 3. Né? Percebam que o texto ele é idêntico, entretanto muda aqui a classe, né, do combustível voltado ali à quantidade de armazenamento, seja de líquidos inflamáveis ou combustíveis. O conteúdo ele é baseado também no anexo 2, né, muda aqui a questão da carga horária, né, aqui já 32 horas no período admissional e 4 horas de reciclagem, né, de modo anual, do mesmo que nós vimos aí no avançado 1. E aqui eu tenho um curso específico, por exemplo, no caso da própria gasolina, que é que a gente vai abastecendo nossos carros, motos, é um curso específico para líquidos inflamáveis e combustíveis. Vai ser de acordo também com o próprio anexo 2 da NR20, a carga horária de 16 horas e o público-alvo, né, geralmente vão ser trabalhadores que atuam em instalações 2 e 3, né, que é um posto de gasolina vai ter, em média, né, essa quantidade, né, da classe 2 ou da classe 3, e aí a gente precisa ser um treinamento específico para aquele líquido, tá bem? E a periodicidade ela não é definida, tá? Não existe uma definição aqui, mas o bom senso ali da NR20, né, e da nossa área de prevenção busca, né, que essa atividade esse treinamento seja feito de modo anual. A NR22, né, que fala de segurança e saúde ocupacional na mineração, é algo, né, que a gente precisa ficar muito atento, né, aos riscos da mineração. Afinal de contas,
é um lugar que haverá uma construção, de certa forma, né? Haverá ali uma possibilidade de ter contato com materiais, né, que a gente não tem contato de um modo habitual, e ainda, né, por a probabilidade de atuar também com explosivos. E a mineração, além de tudo, é um risco, né, ao sistema respiratório como um todo, né? Então, falando da mineração especificamente, todo trabalhador que é admitido, né, na mineração, ele já passa por um treinamento admissional. Para todos os trabalhadores da mineração, o conteúdo é no mínimo ali os seguintes tópicos, né? Treinamento, introdução geral com reconhecimento do ambiente de trabalho, treinamento específico na função e orientação em serviço. Quando a gente fala nessa orientação em serviço, percebam que existe uma espécie de 45 dias aqui, né? É uma espécie de estágio que é feito. Né? Então, tem uma carga horária para o treinamento geral, mais o específico. Além disso, é passado aí mais 45 dias sobre orientação e supervisão. Então, geralmente, trabalhadores na mineração, né, eles são identificados através de cores de capacete, né? Então, existe ali um trabalhador da mineração mais antigo que usa uma cor de capacete vermelha, né? Esse é um exemplo, não está específico isso na NNR, mas o trabalhador que está há mais anos ali na mineração, capacete da cor vermelha, e a pessoa que está sendo treinada ali com ele com o capacete da cor branca, né? Sempre em dupla, né? Justamente para que após 45 dias esse trabalhador ali comece a trabalhar, né, sozinho, né, mas sempre ali próximo a algum outro trabalhador um pouco mais treinado e capacitado. O público-alvo, né, são todos os trabalhadores que vão atuar no setor de mineração, independente se eles vão adentrar as minas subterrâneas ou não, também, porque o trabalhador que atua no setor de mineração, ele está envolvido, né, num grau de risco 4, né, e a qualquer momento pode haver um acidente. A periodicidade não é definida, mas aí vamos trabalhar por uma questão de bom senso também, cada um ano treinar esses trabalhadores, dependendo da quantidade de anos ali naquela empresa também, a mina terrestre, né, a mina subterrânea, ela pode ser levada em consideração também o treinamento de a cada 6 meses, né, em conjunto ali com todos os trabalhadores. O outro treinamento que é muito difundido na área, né, de segurança do trabalho, mas que ele é pouco aplicado no dia a dia numa mina subterrânea, que é o próprio treinamento de ventilação. Percebam que não existe aqui o conteúdo, não existe carga horária definida, nem a periodicidade. Mas todo trabalhador que está ali envolvido numa atividade de subsolo, no subterrâneo, precisa de ventilação, né? A ventilação natural, preferencialmente, né? Mas se não houver a ventilação natural, eu preciso de uma ventilação artificial, né? Eu preciso de ductos de ar, né, para que levem o oxigênio para aquele trabalhador. Então, todo o pessoal, né, o público-alvo aqui, todo o pessoal envolvido na ventilação, e independente do nível, né, de supervisão da mina, que trabalha em subsolo deve receber o treinamento. E o treinamento de introdutório geral para trabalhadores da mineração. Assim como o admissional, né, esse treinamento introdutório, né, ele já está previsto de modo obrigatório lá no item 22.35.1.2 da NR 22. É apresentado uma sequência de uma carga horária que são 6 horas, né, por dia durante 5 dias. Após esses 5 dias, né, o trabalhador ele começa, né, isso para atividades de subsolo, né? Então, atividades em subsolo, eu preciso ter ali 5 dias específicos, né, para essa atividade, né, durante 6 horas. E 8 horas, né, durante 3 dias de trabalho para atividades em superfície. Então, no caso de uma mina que seja em subsolo, eu preciso, né, de 6 horas durante 5 dias. Mas no caso de uma pedreira, por exemplo, né, o trabalhador ali atua com escavações em uma pedreira. Eu preciso ali de 8 horas,
né, por dia durante 3 dias específicos em atividades de superfície. O público-alvo são trabalhadores de mina e a periodicidade também não está definida, né, mas a gente vai trabalhar com a questão de pelo menos 1 ano. E o trabalho específico já é algo bem mais detalhado, né, que é o trabalhador que vai atuar ali também em atividades de mineração, tanto o estudo como práticas, são relacionados às atividades a serem desenvolvidas e os seus riscos, prevenção e os procedimentos corretos na sua execução, sem contar a questão dos primeiros socorros também, né? A carga horária, nós temos ali uma carga horária de 40 horas para atividade de superfície e atividades de subsolo já 48 horas. Vamos lembrar aí que atividade do subsolo, né, o trabalhador ele vai estar ali às vezes a 70 metros de profundidade, né, e ele precisa ter ali uma área de isolamento, uma área no qual ele consiga, né, moção de ar em caso de um acidente, como o caso de desmoronamento. Tá? Eu já devo ter trabalhado com vocês isso, um filme chamado Os 33, né, no qual 33 trabalhadores, né, numa mina no deserto do Atacama, no Chile, eles acabam ficando soterrados, né? E acredito, né, que eles não tinham treinamento específico para aquilo, né? Afinal de contas, essa é uma legislação nacional, né? Mas certamente ali eles tiveram ali que conhecer muito das suas áreas, né, os procedimentos corretos de execução e, consequentemente, de como sobreviver, para que depois eles conseguissem ser resgatados. O público-alvo são trabalhadores que são listados lá no item 22.35.1.3.1 da NR 22 e a periodicidade não definida. Nesse caso aqui, como ele é um treinamento mais específico, eu recomendaria um treinamento semestral, tá? Justamente para que não houvesse tanta probabilidade de acidente e de riscos na atividade. A NR 25, que ela vai falar sobre resíduos industriais, e aí, quando a gente fala sobre resíduos, geralmente está associado à área do técnico e meio ambiente. Mas o profissional técnico em segurança, que é a nossa área, precisa conhecer também um pouco dos resíduos e a destinação desses resíduos. O treinamento sobre riscos e medidas de controle e eliminação do trabalho com resíduos industriais. A gente fala sobre o conteúdo, né, que são os riscos envolvidos e as medidas de controle e eliminações adequadas. Então, quando a gente fala sobre os riscos na atividade, né, e principalmente medidas de controle e eliminação adequadas, isso será o conteúdo desse treinamento. A carga horária não definida, né, mas se eu pudesse recomendar aqui uma carga horária no mínimo de 8 horas. Tá? O público-alvo são todos os trabalhadores envolvidos em atividades de coleta, manipulação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição desses próprios resíduos, né? A gente fala, vou pegar um resíduo específico aqui, a tinta, por exemplo. Independente da tinta, né, onde você vai armazenar ela, com o passar do tempo, ela começa a adotar uma aparência, né, de um chiclete, ela começa a ficar, até uma terminologia que é utilizada na área, ela fica chicletada, né? Ela começa a ficar um pouco mais grossa, né, engrossar um pouco mais, perdendo aquela aparência, né, líquida que ela tem de tinta. Então, eu não posso simplesmente jogar ela próximo de fontes ou mananciais de água, porque haverá ali uma contaminação dessas fontes. E essa disposição, armazenamento e transporte, eu geralmente, né, principalmente no transporte, eu preciso ter um documento chamado CADRE, né, que é um documento, ali, um certificado, né, que eu estou fazendo a destinação correta desse resíduo industrial, tá bem? Mas a gente vai deixar para ver isso ao longo da nossa formação. E a periodicidade, né, ela não definida também, mas aí o bom senso também trabalha com uma questão anual. A NR 26 vai trabalhar com uma sinalização de segurança, né, que a gente geralmente está associado simplesmente a placas e marcações no solo, né, mas a NR 26 também precisa trabalhar com treinamentos específicos, né, de rotulagem, né, voltado a produtos de saúde, segurança e emergência, principalmente na manipulação, né, utilização de produtos químicos. Então, aquela famosa FISP, né, que é a ficha de inspeção,
né, de informação, na verdade, né, ficha de informação sobre o produto químico, ela vai ser específica, né, de cada produto químico, e aí eu preciso de uma rotulagem preventiva, além de uma separação desses produtos químicos por classe, tá? Então, quando a gente fala sobre o conteúdo desse treinamento, eu vou apresentar a rotulagem, ficha de dados de segurança, perigo, riscos, medidas de prevenção, tanto para o uso como procedimentos para atuação em situações de emergência com produtos químicos. A carga horária não é definida, né, mas aqui eu recomendaria 16 horas de treinamento, sendo 2 dias aí, os trabalhadores que vão atuar, né, tanto na utilização de produtos químicos no local de trabalho, e a periodicidade não definida, né, mas aqui bom senso também trabalhar com um ano. Já na NR29, a gente vai falar sobre segurança e saúde no trabalho portuário, né, tanto na questão dos portos, né, ou dos trabalhos ali que são trabalhos embarcados, né, que a gente atua na área da NR29. A segurança e saúde no portuário, né, trabalha ali sobre uma comissão de prevenção de acidentes no trabalho portuário, que é a CPATP, né, que é como se fosse a CIPA da NR29. Então, a gente tem lá a CIPA, né, a CIPA que é prevista na NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós vamos ter ali a CIPA-TR, né, no trabalho rural, né, em 31, que a gente vai ver isso um pouco mais à frente. A gente vai ter a CIPA-MIN, né, que vai ser lá da NR22, que é a CIPA da mineração, e aqui nós temos o caso da CIPA, né, no caso aqui na verdade é a CPATP, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário. O conteúdo, né, vai estar um currículo básico lá do anexo 3 da NR29, a carga horária já é de 24 horas, né, um pouquinho a mais do que a CIPA, 4 horas a mais do que a CIPA. Público-alvo são todos os membros, titulares e suplentes, que vão ter uma distinção aqui em relação a membros eleitos, né, e titulares e suplentes. E a periodicidade é antes da posse dos membros, né, de cada mandato, e geralmente a cada 2 anos. Né? Então, a periodicidade da eleição também da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho Portuário é diferente do que a gente encontra na CIPA de modo anual. Né? Nesse caso aqui, ele ocorre geralmente a cada 2 anos. Nós temos aí o treinamento para sinaleiro, né? Que, como eu comentei lá na NR18, quando a gente viu sobre trabalho em grua, né? E também existe um sinaleiro que auxilia, né, as embarcações a estacionar, vamos falar assim, né? E aqui na NR29, né, apresenta ali o mesmo conteúdo dos códigos de sinais de mão para operações de guindar, né, que são os guindastes ou as gruas que vão realizar as atividades da NR29. No caso aqui a gente está falando sobre embarcações, né, mas o treinamento, o conteúdo programático é o mesmo, tá bem? O que muda, obviamente, ali é o material que vai estar sendo estacionado, vamos falar assim, e movimentado da mesma forma. A carga horária não é definida, mas aqui eu recomendaria 8 horas de treinamento, todo o público-alvo são todos os trabalhadores em sinaleiro, né? E a periodicidade são trabalhadores ali que não definido, né? Geralmente acabam, pelo menos aí, recomendando a cada 1 ano fazer essa atualização. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula, né? Vamos deixar aqui os itens da NR30, 37, vamos deixar para a próxima aula. Agradeço a todos que acompanharam essa gravação, você que está assistindo essa aula, eu agradeço também. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo por esse e-mail. Se quiserem também me chamar no grupo do WhatsApp da sala de vocês, estou sempre à disposição. Agradeço a todos que acompanharam essa gravação, agradeço a todos que estão assistindo essa aula. Até a próxima aula, um obrigado e até breve.